Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sexta-feira! Olá, vocês que nos ouvem no Investidor em Foco deste dia 31 de julho. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje. Oi, Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem também. Hoje é dia de café com canelas, já o Pedro estará por aqui. Antes, a gente tem 3 assuntos rápidos para falar. Kleber, o PIB da França caiu 13,8% no segundo trimestre. O PIB da União Europeia caiu 15% nesse período e o dos Estados Unidos afundou 32,9%. Mas as gigantes Alphabet do Google, Amazon, Apple e Facebook não deixaram o mercado cair. A gente está exatamente nessa, vamos chamar de bola dividida aí, né? De balanços corporativos, principalmente das chamadas Big Techs nos Estados Unidos, né? Mostrando um avanço muito acima do que era esperado. Os resultados que vieram ontem à noite foram realmente espetaculares para as companhias. E aí, hoje de manhã a gente abriu com esses resultados na Europa, que já eram esperados, e eles vieram levemente melhores ou menos piores do que era esperado. Então, os mercados estavam operando com uma alta até que significativa, dado todo o cenário negativo para os PIBs, né, que foram divulgados essa semana, principalmente dos Estados Unidos ontem, e essa alta vem se sustentando na Europa com uma estabilidade bem mais próxima do fechamento de ontem, agora na abertura dos mercados americanos, mas como já são números muito ruins, muito pesados, mas como já era relativamente esperado e ele não veio tão ruim quanto o mercado imaginava, os investidores estão até que, vamos dizer assim, acomodados com esses números. Agora, esse desempenho da Amazon, por exemplo, era um desempenho já esperado há muito tempo, desde que começou toda essa crise, né, Kleber? A gente falou várias vezes aqui no podcast o quanto a Amazon vinha crescendo, porque vem crescendo esse comércio online e muito, né? Muita gente que nunca tinha experimentado, meio que se viu obrigado a usar esse artifício para coisas que precisava durante esse período todo de isolamento social. Então não é uma surpresa que ela tenha tido um desempenho tão bom no meio de uma pandemia e de as empresas terem registrado tantos resultados negativos, né? Para se ter uma ideia dessa projeção, né, que teve, por exemplo, da Amazon, que você citou, era esperado ali um lucro por ação de $1,38 e ele veio de 10,30. Né? A receita que era esperada de 81 bi de dólares veio de quase 89. E esse mesmo efeito com resultados acima do esperado, um pouco menor, mas espetaculares, foram os mesmos para o Google, Facebook e Apple, né? A Apple, a gente pode deixar um pouquinho fora em relação à questão de setor, porque muda um pouco, né, em relação ao Amazon. Claro. Mas também tem o Apple Store, né, e as receitas que são geradas por todo esse consumo digital que é feito ali, que passa também pela Apple, além das questões de hardware, né, e de equipamentos. Então, sim, foi assim, surpreendente, não a alta, mas o quanto foi essa alta. E aparentemente isso não dá sinais de queda para os próximos meses e para o ano. Então, sem dúvida, é realmente de se destacar o quanto se desempenhou muito bem essas companhias do setor e principalmente a Amazon. Perfeito. Bom, por aqui deverá ser instaurada hoje a Comissão Mista da Reforma Tributária. Continuam altas as expectativas em torno desse assunto, né, Kleber? Continua por alguns motivos, né? O primeiro é o quanto isso pode ajudar na questão do fiscal do país, que vem se deteriorando, obviamente, como todos os fiscais, né, das soberanias na Europa, nos Estados Unidos, devido à quantidade de estímulos que vem sendo gerados pelos governos, né, pelos bancos centrais. E a reforma, ela vem, primeiro, obviamente, pela questão direta que está ligada a ela, de desoneração
das companhias, né, de ajuda para que a economia melhore com redução de custos para as empresas, né, e gere mais possibilidade de investimentos e negócios, só que também pode ajudar muito na questão de arrecadação do governo, uma vez que a estrutura que está sendo montada eu tiro, né, eu reduzo o imposto de um lado, mas talvez eu crie outros impostos, né, que eu não vou onerar diretamente as empresas, mas talvez com a movimentação do que é chamada aí da cobrança digital, né, de pagamentos digitais, entre aspas, a antiga CPMF. Então a expectativa é muito positiva, porque o avanço de reformas e também privatizações, que está no radar, né, possíveis privatizações, como o Guedes já tinha colocado, o ministro da Economia, podem ajudar muito no cenário local aqui. Vamos aguardar para ver se saem notícias positivas. Por enquanto, o mercado local hoje sofre aí um pouco, depois das fortes altas que a gente teve, lembrando que o mês está super positivo ainda no Ibovespa, mas hoje ele abriu aí um pouco mais tenso, com queda de 0,86%, agora na parte da manhã são 10h47, indicando aí que a gente pode ter sim um fechamento de mês com uma leve realização. A gente diz leve porque até ontem o mês estava com alta de 10,54, Rê. Verdade. Posso só fazer um complemento do PIB norte-americano para o investidor entender um pouquinho melhor, né, o movimento lá de fora, que muita gente ficou com dúvida, poxa, como que a gente tem o pior PIB desde 1930, né, e a Bolsa teve um movimento tão baixo, tão pequeno, né, uma queda tão pequena? Analistas já esperam que o PIB do terceiro TRI fique próximo de 30% de avanço, né? E esses resultados corporativos mais... Né? Exatamente, é claro que a base é muito ruim, mas para subir 30%, mas ele recuperaria boa parte ou quase toda essa queda que a gente teve nesse primeiro semestre, além da quantidade enorme de estímulos que vêm sendo geradas e confirmadas, né, pelo Banco Central, que vai continuar ajudando a retomada da economia. Então, só para explicar um pouquinho do porquê que um número tão ruim não gerou um impacto tão grande, e aí volta para o seu ponto preferido, que eram as expectativas. Que vem se confirmando. Muito bom exemplo nesse caso, né? Muito bom. Muito bem. Bom, sexta-feira é dia de café com canelas por aqui, então chega mais Pedro Canelas, tudo bem com você? Já separou seu café? Olá, tudo bem, Rê? Tudo bem, Kleber? Como vocês estão? Bom dia, Pedrão. Bem-vindo de volta. Tudo bem? Eu estou bem. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. E mercados agitados, né, Kleber? Muito. Mas eu acho que hoje a gente traz boas opções, Rê. Muito boas opções, principalmente fugindo um pouquinho do que a gente vinha falando semana após semana dos multimercados. Hoje a gente traz dicas diferentes, né? Para um público diferente, né, Rê? Pois é, deixa eu explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, porque para eles, Pedro, não é novidade, eles acompanham e elas acompanham aqui o Investidor em Foco, já sabem que a taxa Selic está na mínima histórica e com isso os investimentos atrelados a ela estão rendendo pouco. E eles também sabem que a diversificação se faz ainda mais necessária e um pouco mais de risco também, até para quem é mais conservador. Então, gente, o Pedro hoje ele vai dar dicas muito importantes para apimentar a relação, né, Pedro? Para apimentar a relação com a renda fixa, gente. O Pedro selecionou aí uma série de dicas para quem ainda quer investir em renda fixa, para quem ainda quer se manter um pouquinho mais conservador, para tentar tirar aí a relação da zona de conforto, hein, Pedro? Exatamente, exatamente. E para começar a nossa conversa, eu queria mostrar um pouquinho do porquê a necessidade que os nossos ouvintes aqui precisam apimentar essa relação. Não dá para ficar só nos produtos super tradicionais, pós-fixados, porque a continha é fácil, Rê. Se a gente tiver certo, claro que isso são projeções, né? A gente não tem convicção disso, a gente faz uma série de estudos, de análises e chega nessa projeção. A gente está projetando que nos próximos 2 anos a gente vai ter mais um corte da Selic agora na próxima reunião, que vai derrubar ela de 2,25 para 2%, e aí esse 2% vai permear todo o resto desse ano, todo o ano que vem. Então o que a gente está falando é que, para facilitar a nossa continha aqui de padaria, a gente vai ter aí 4% de taxa de juros nos próximos 2 anos.
Se a gente for olhar essa mesma projeção que a gente faz, em vez de para a taxa de juros a gente olhar a inflação, a gente está projetando 1,70 no próximo ano e depois 2,70. Isso quer dizer que o acumulado da inflação nos próximos 2 anos vai girar alguma coisa próxima de 4,40. Então, imagina que se você ficar no seu pós-fixado a 100% do CDI, nos próximos 2 anos, você vai ganhar 4%, só que a inflação vai render 4,40. Então, você vai perder dinheiro ao longo do tempo. Claro que não vai perder dinheiro nominal, mas você vai perder o poder de compra que esse seu dinheiro tem para adquirir qualquer outro bem e serviço que você queira, entendeu, Rê? Então, é aqui que está a grande necessidade da gente apimentar essa relação para os nossos ouvintes aqui não perderem poder de compra ao longo dos próximos 2 anos. Perfeito, e aí a gente Pedro. tem... É muito legal, a gente não para às vezes para fazer esse tipo de raciocínio, né? Então eu trouxe algumas opções e a primeira coisa importante para as pessoas saberem é que na renda fixa existe, primeiro, produtos que ele paga imposto, segundo, produtos que são isentos e não pagam imposto. Geralmente são produtos vinculados ou ao agronegócio ou ao setor imobiliário, que são os CRIs, os CRAs, ou a infraestrutura. O governo faz uma classe de debêntures, que são emissões privadas, de empresas privadas, que se estiver fomentando a infraestrutura, também é isento de imposto. Então essa é a primeira coisa importante, porque na parte que paga imposto, CDBs e toda a parte de renda fixa, tesouro direto, esse pedaço, se o nosso ouvinte ficar até 6 meses, ele paga 22,5% do lucro em imposto. Se ele ficar entre 6 meses e 1 ano, 20%. Se ficar entre 1 e 2 anos, 17,5%. Se ficar acima de 2 anos no investimento, 15%. Então essa é a primeira coisa muito distinta quando a gente está falando de fundos de renda fixa, de tesouro direto, de CDBs, quando a gente olha a outra classe, que é a classe isenta, LCI, Sim. LCA, CRI, debêntures de infraestrutura. Isso já dá uma boa diferença de retorno para os nossos ouvintes. Então, tem que colocar na conta, né, Pedro? Oi, Rê. Tem que colocar o imposto na conta sempre que vai analisar em qual produto investir, né? Pois é, porque dá diferenças grandes. Você vê, se você ficar num CDB de até 6 meses, 1/4 do retorno desse CDB você tem que pagar de imposto. Se você ficar nesses 6 meses numa letra, você não paga imposto. Então, ela pode te pagar, inclusive, 20% a menos, que na conta final você ainda ganhou dinheiro. Com certeza. É uma letra, é uma sopa de letrinhas, mas eu acho que é importante os nossos ouvintes aqui começarem a se familiarizar com essas palavrinhas. O que eu trago aqui para os nossos ouvintes para ajudar eles a ganharem da inflação nos próximos 2 anos? O primeiro é um CDB, de 2 anos, mas é um CDB de um banco menor. Isso faz com que o banco menor tenha que pagar uma taxa muito maior para os investidores, dada a relação de risco desse banco. Então, eu trago aqui minha sugestão, por exemplo, ao Banco Topázio. Ele está pagando alguma coisa próxima de 136% do CDI, que daria 116% líquido quando desconta esses impostos que eu comentei. Então, vamos imaginar, se está 115 do CDI, lembra que eu falei que o CDI ia dar 4 nos próximos 2 anos? Aqui a gente está falando que este produto vai dar 4,60. Então, ele já supera os 4,20 da inflação. Nossos ouvintes aqui ganham um dinheirinho nos próximos 2 anos nesse produto. E é um risco que a gente topa, desde que o investidor invista no máximo R$200 mil aqui nesse produto, porque aí ele tem o FGC e tem toda a proteção de risco aqui para estar investindo num banco menor. Essa é a opção 1. Mas você tem que ficar 2 anos, porque senão você toma uma penalidade no imposto que eu comentei. Depois de 2 anos, que é o prazo desse produto, você só paga 15% de imposto e aí vale a pena. É longo prazo, né, Pedro? Longo prazo. Poxa, Pedro, eu não tenho 2 anos, tenho só 1 ano. Legal. Então, 1 ano, a gente, como tem essa história do imposto que eu comentei, a gente vai para um produto isento. A gente vai para uma LCA do BTG, que está pagando 107 do CDI.
Como os próximos 12 meses, a nossa projeção de juros é 2 e de inflação é 1,70, esse 107 dos 2 que a gente está projetando vai dar um ganho real para os nossos investidores. E aí, daqui a um ano, ele vê de novo como estão as taxas da renda fixa e a gente faz um novo investimento. Então, essa LCA do BTG para um ano tá show de bola. Ela ganha da inflação e faz nossos ouvintes ganharem aqui dinheiro. E não paga imposto. Então, 107 aqui é líquido na mão dos nossos investidores. Vai dar aí 2,14 contra uma inflação de 1,70, grosso modo, tá? Depois tem uma outra opção que é bem interessante. Dado que os juros vai ser tão baixo, eu trago uma opção de pré-fixado. Pré-fixado, o nosso ouvinte já sabe na hora quanto que ele vai ganhar, independente da taxa de juros, faça chuva, faça sol, independente do que acontecer com a inflação, é o que ele contratou aqui, é o que ele vai ganhar. Eu trago uma opção para 3 anos, do Banco Pan. Esse CDB de 3 anos pré-fixado está pagando 5,95. Então, ele tem aqui um bom valor. Depois, eu trago um outro produto que é relacionado à inflação. Esse eu gosto bastante, tá, Rê? É um CRA da empresa Fibria, que é uma empresa de papel e celulose. Quanto que é o retorno desse CRA? 1,85 nominal, mais o IPCA. Então, esses produtos vinculados ao IPCA são muito legais, porque ele te garante a inflação e te dá um ganhozinho a mais. Então, esse aqui te dá 1,85 a mais todo ano. É quase o dobro do que a gente está projetando para a taxa de juros aqui. Esse produto também é isento. Nossos investidores não pagam imposto nesse produto. Ele paga um cupomzinho anual com o retorno dele e, no fim dos 3 anos, o principal. Esse produto vai vencer em junho de 2023. A Fibra é uma empresa super consolidada. O nível de risco aqui é o que a gente chama de AAA, que é o melhor nível de risco possível. É o mais confortável, é uma belíssima opção para os nossos investidores aqui terem esse ganho real de 1,85 mais a inflação todos os anos, tá? Maravilha! Diga. Não, eu ia só falar que tem também uma outra opção, um outro CRA que a gente gosta muito, que é do Ipiranga, só que ele é um aninho mais longo, e em vez de pagar 1,85 mais o IPCA, ele paga 2,17 aproximadamente, mais o IPCA, só que ele vence em abril de 2024, não em junho de 2023. É também um AAA. É uma opção muito legal também que a gente gosta aqui para os nossos ouvintes. E não fechem, os juros no Brasil está baixo, vai ficar baixo por um bom período, nos próximos 2 anos pelo menos, mas eu não fecharia prés fixados, por exemplo, muito longos, porque conhecendo o Brasil, daqui uns 2 anos essa taxa tem tudo para voltar para patamares maiores, então eu não travaria num pré-fixado por um período muito longo, tá, Rê? Muito legal isso, Pedro, principalmente para mostrar, para algumas pessoas dizem assim, eu sou conservador e não tenho opção. Como não tem opção? Olha tudo que a gente está trazendo e olha também as possibilidades de diversificar dentro da renda fixa, né? Isso é muito importante nesse momento. Muito importante. Você vê esse CRA da Fibra, se o IPCA der realmente 1,70 no próximo ano, ele vai ganhar 3,5 líquido, que em vez de ganhar 2 tributáveis se ele ficar no pós-fixado dele tradicional que ele está, né? Então tem muita opção, não precisa necessariamente, a gente fala muito de multimercado, de ações, etc. Mas tem muito cliente que gosta da renda fixa, que se sente mais seguro na renda fixa e realmente é uma opção muito bacana aqui para os clientes, não precisa ficar no super tradicional, né? Deixa a liquidez para reserva de liquidez e faz também o dinheiro render, ampliando seus horizontes na renda fixa, né? Perfeito. Eu só queria corrigir uma coisa. Eu falei que o CDB pré do Banco Pan é para 3 anos, não é. Ele é para 2023, por isso que eu me confundi. Mas ele é um investimento que vai vencer em 17 de julho de 2023, tá? A taxa dele é 5,95
é um bom investimento também. Mas a gente prefere aqui, eu gosto muito do CRA, que te garante a inflação e mais um ganho real. Aqui o CRA da Fibra e o CRA da Ipiranga são muito bacanas. Perfeito. O Kleber tá muito quietinho aí. Ele não opinou em nenhum. Acho que tem com algum problema. Será que ele tá no mudo? Será que caiu a conexão? É que eu tô olhando só para ações agora, não, brincadeira. Não, pelo contrário, quando a gente fala de diversificação, o que o Pedro trouxe é exatamente a parte que ainda tem, a gente pode falar, prêmio no mercado de renda fixa para o investidor que tiver espaço na carteira e que entender que esse tipo de ativo, de risco, que é muito risco do crédito privado, né, que a gente falou bastante aqui, Sim. até quando a gente fala de resultado das empresas, né, avaliação de crédito, avaliação de governança, tudo isso, e rating, né, do quanto é a capacidade de pagamento dessas companhias. O que é legal passar, acho que para acrescentar tudo que o Pedro falou, é que o banco tem uma análise muito criteriosa, que a gente chama de curadoria, a gente já falou algumas vezes aqui, também para aprovação de quais papéis ele vai distribuir. Então, o investidor ele acaba ficando, a gente pode dizer, confortável ao saber que ele tem o crivo do Itaú, não existe garantia, mas tem o crivo do Itaú em relação à qualidade de crédito daquele papel que está sendo distribuído. Então, isso é, claro, os riscos de mercado a gente não tem como prever, mas claro, aquilo que está dentro da nossa análise tem um trabalho muito forte aqui, muito complexo, para liberar esses produtos para serem distribuídos para os clientes. Então, acho que esse ponto também é super importante para ajudar aí na hora do cliente avaliar tudo que o Pedrão trouxe para a gente como recomendação. E aqui o mínimo é 50 mil reais para esses CRAs que eu comentei. E essas taxas, só para os nossos ouvintes saberem, para eles não ficarem chateados comigo se quando eles forem cotar está diferente, elas são negociadas no mercado todos os dias. Então, sim, a disponibilidade e a taxa pode ser que mude um pouquinho do que eu falei, mas eu acredito que não vai ter uma mudança muito grande aqui nos próximos dias, tá? E uma coisa bem legal, Pedro, que a gente acabou não falando e o Kleber tocou nesse ponto agora, é que a gente não tá falando hoje aqui de nenhum produto do Itaú, né? Sim, é verdade. A gente só tá falando de produtos que são negociados no Itaú, mas que não são geridos pelas equipes do Itaú. Então a gente sempre fica aqui reforçando e às vezes vem questionamentos, como assim vocês não oferecem produtos no Itaú? Às vezes acontece de vários produtos da recomendação daquele mês serem só de produtos do Itaú, porque lá na hora de usar o algoritmo e de usar o risco-retorno acabou caindo nos produtos do Itaú, mas olha quanta alternativa a gente falou hoje aqui, a gente não citou nenhum produto do Itaú, então é bacana porque aos poucos vai reforçando também essa isenção e essa questão de poder, o Pedro traz sempre dicas muito legais, já trouxe dicas só de produto do Itaú, hoje trouxe dica de nenhum produto do Itaú. Então é bacana reforçar isso. Aqui a única coisa que a gente usa... que eles são... Desculpa, Kleber, vai lá. Não, só ia falar, lembrando que eles são todos negociados pela Itaú Corretora, né, Pedrão? Exato, todos negociados pela Itaú Corretora e todos com esse crivo que o Kleber falou, que a parte boa de ter o Itaú se tem alguém que sabe analisar crédito, né? É o Itaú, são os grandes bancos que fazem isso do seu core. Então a gente usa essa expertise para selecionar os produtos aqui que a gente tem mais conforto para os nossos clientes. Independente de ter FGC, não ter FGC, eu acho que esse conforto de não ter nenhum problema ao longo do investimento do cliente é bacana, né? E trazendo uma novidade aqui, Pedrão, você que sempre traz novidade pra gente, hoje eu vou te ajudar nessa aí, que eu acho que você não falou, se você falou, me desculpa, que agora eles vão poder ser negociados pelo home broker a partir do dia 5 de agosto. Até então, os investidores precisavam fazer diretamente com o assessor, com o especialista, né? Ou Verdade. Com o broker na corretora. E agora, a partir do dia 5 de agosto, vai poder operar também pelo home broker, que é uma ótima notícia para quem gosta de fazer o autosserviço. E é prático, né? Isso aí. Pedrão, sexta-feira. Yes. Nossa tradicional dica do final de semana, o que você trouxe pra gente? Então, tá na hora de encerrar a pipoca, viu, Kleber? A gente indicou muito filme, a turma fazer uma dieta. Gastou muito Netflix e todas as plataformas de filme aqui, tá na hora da turma
retomar o velho e bom livro e fazer uma leitura, apesar que também tem quem ouça os livros, né? Não precisa só a gente que é da velha guarda. Eu adoro ler e adoro ler no papel também, Kleber. Eu sou meio old school aqui nesse quesito. E eu durmo quando eu leio no iPad, eu durmo. Eu canso muito mais rápido quando eu leio digital do que quando eu leio um livro. Tá vendo? Então, independente da mídia e do formato, a gente vai para um livro que é um dos livros que mais me abriram a cabeça assim, para negócios e para leitura. A gente lê muito livro técnico, né? E muita coisa aqui para aprender sobre o mercado financeiro, sobre investimento, sobre técnica de gestão, etc. Mas esse, para negócios, foi realmente um choque aqui na minha cabeça para entender o mundo de hoje e para entender o mundo que a gente vai navegar nos próximos anos. Ele chama Organizações Exponenciais. Ele é um livro do Salim Ismail. Ele foi vice-presidente do Yahoo. Ele é palestrante. Ele fundou a Singularity University, que é hoje tida como um dos centros educacionais mais modernos do mundo. Muita gente já olha para a Singularity com olhos até melhores do que para as escolas tradicionais, Harvard, Stanford, as grandes universidades, porque esses caras eles têm focado toda a parte educacional nessa questão de tecnologia, nessa questão de como você ser exponencial no mundo de hoje. O livro ele fala muito disso, de quais os pré-requisitos e os requisitos que uma empresa tem que ter para ser exponencial. Eu vou usar um dos exemplos aqui que ele inclusive usa no livro, até para não estragar muito as novidades, mas pensa no Airbnb versus os hotéis Hilton. Quantos metros quadrados o Airbnb tem, Rê, você acha? De patrimônio? Quantos? Nenhum. Você sabe quanto vale o Airbnb e os hotéis Hilton? Não. O Airbnb vale centenas de bilhões de dólares. Assim, ele vale muito mais do que o Hotel Hilton. E o Hotel Hilton é um dos maiores proprietários de imóveis do mundo aqui, porque, como nossos ouvintes devem saber, tem um Hotel Hilton praticamente em todas as capitais do mundo, né? Sim. É uma das redes mais amplas que tem no mundo. Então é muito interessante, né? Como uma empresa que não tem nenhum metro quadrado consegue ter um valor de mercado maior do que um dos hotéis com maior número de quartos aqui no mundo. Então, um pouco sobre isso. Olha o que a Netflix fez com a Blockbuster. Exatamente. Vocês lembram da Blockbuster? Esse case, ele é sensacional, porque o cara que fundou o Netflix, ele tentou oferecer a ideia pro dono da Blockbuster, e o dono disse, não, o meu império vocês nunca vão derrubar, não tem nada que possa derrubar o que eu conquistei. E olha o que aconteceu. Exatamente, eu tô olhando aqui, o Airbnb vale 30 bilhões de dólares versus os hotéis Hilton que valem 23 bilhões de dólares. Só que um não tem nenhum quarto e o outro tem. Imagina o custo, imagina para você crescer o Hotel Hilton, você tem que construir um novo hotel. O seu ritmo de crescimento é muito menor do que você simplesmente viabilizar um negócio que todo mundo pode alugar a sua casa para outra pessoa. Sim. Então é um pouco sobre isso. É a história do Uber também. Quantos carros tem o Uber? Provavelmente nenhum. Com certeza vale mais do que qualquer empresa de transporte, de táxi, do mundo. Então, é um pouco sobre isso. Como você construir um business desse, quais as características de um business desse. É um livro realmente para abrir a cabeça aqui, todo mundo que quer ser empresário, ter um negócio, ser um gestor de empresa, ser um executivo. Não tem como não ler esse livro aqui e entender um pouco essas novas companhias, essas novas empresas super exponenciais aqui que crescem num ritmo muito mais forte do que as tradicionais. Nossa, eu sou suspeita, eu adoro esse assunto. Vou ler, Pedro. Ô Pedrão, em 2015 eu tive a oportunidade de conhecer um investidor bem jovem, né, que trabalhava no Airbnb,
ele participou da fundação ali do Airbnb, não é um dos fundadores, mas estava lá desde o início. Em 2015, o Airbnb, se não me engano, tem aproximadamente uns 10 anos. E ele, depois de uns 5 anos, ele saiu para montar um negócio nos Estados Unidos, que seria de venda de imóveis virtuais. A venda do imóvel seria virtual, não o imóvel, claro, né? Mas a ideia era o quê? Que o investidor selecionasse o quanto ele queria investir e o site, a empresa, iria atrás do imóvel e faria tudo virtualmente para ele. Então o investidor compraria um imóvel, alugaria o imóvel, teria a receita dele sem nem visitar o imóvel, isso dentro dos Estados Unidos. Tá? Muita gente criticou, né, falou que isso não tem como dar certo. Quem que vai comprar um imóvel sem ver o imóvel, sem visitar o imóvel? Né? Bom, resumindo, a empresa está com 4 anos, hoje já conta com um time de funcionários enorme, né? Tiveram que expandir porque o negócio pegou uma atração que nem eles imaginavam. Porque o investidor, assim como ele confia numa instituição ou num gestor, quando ele faz um investimento, ele confiou que aquela empresa e aquela equipe era confiável para fazer o trabalho de seleção dos imóveis e ele colocar o investimento ali. Então é tudo, obviamente, super legalizado dentro das regras, tanto do mercado imobiliário quanto do mercado de valores dos Estados Unidos. Mas é muito isso que você falou. Ele não tem nenhum escritório, ele não tem nenhum imóvel, ele não tem absolutamente nada físico. E virtualmente ele negocia milhões de dólares hoje por mês, virtualmente, sem nem conhecer alguns investidores, claro, passando por crivos de compliance, etc., mas sim, fisicamente, não chega às vezes nem a conhecer os investidores. É espetacular esse movimento. Muito legal. Quer ver um exemplo aqui mais próximo das pessoas? O Quinto Andar. Eu ia falar agora. É uma corretora de imóveis que não tem nenhum corretor de imóvel contratado. Ele simplesmente abriu a plataforma e vinculou. Então, qualquer corretor de imóvel pode ir lá pegar a corrida, né? Pegar a visita em questão, leva o cliente lá, visita o imóvel e ele tem um monte de corretores espalhados pela cidade que prestam serviço para ele, só que nenhum é contratado dele. Imagina se ele tivesse que ter uma folha ali de pagamentos com 100, 200, 300 corretores de imóvel, o custo que não daria para a empresa, né? Hoje ele tem 0 funcionários e todos os corretores do mercado podem prestar serviço para ele. Numa tacada, ele conseguiu a maior força, provavelmente, de corretores de venda no Brasil, né? Muito inteligente. E tem uma coisa muito interessante no modelo de negócio deles, que eles não exigem aquele seguro fiança na hora de alugar. Eles embutem um percentual da taxa que eles cobram para negociação, ela é reservada para como se fosse um seguro fiança. Então, eles conseguem arcar com o prejuízo caso o inquilino não pague, que é o que o seguro fiança faria como uma segurança para o dono do imóvel, né? E eles destinam uma parte dessa taxa já na negociação para isso. Ou seja, o dinheiro está guardado ali. Caso a pessoa não arque com com o seu compromisso de pagar, o dono do imóvel não vai sair perdendo, porque o Quinto Andar reservou esse dinheiro para pagar para ele caso dê algum problema na negociação. E isso para quem aluga é maravilhoso, né, gente? Sem dúvida. Muito, muito legal. Muito bom. A gente foi de investimentos a mercado hoteleiro, a mercado imobiliário. Muito bom, adorei. O maior conhecimento holístico do mercado, você já viu, né? A gente adora bater papo sobre business. Muito bom, adorei o papo, gente. Muito bom para ir pro final de semana, desopilar um pouquinho. Rê, e vou dar um spoiler aqui que fui convidado, tive a honra de ser convidado para participar dentro de alguns dias que depois a gente atualiza junto com o Pedrão. De um evento para falar para os investidores exatamente sobre esse tipo de assunto, que deve acontecer daqui 2 semanas, né, Pedro? Só para deixar aí no ar. Exatamente. Depois a gente traz mais informações. Exatamente. Só um pequeno spoiler, né, Clebão? Muito bom, legal. Muito bom. Então tá, meninos, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-feira. Aproveitem o fim de semana, cuidem-se, tenham saúde e a gente se vê na semana que vem. Valeu, Rê, obrigado. Valeu.
Obrigada, gente. Para vocês que estão nos ouvindo nesse episódio também, protejam-se, cuidem-se, usem máscara, tentem ficar em casa, curtir o final de semana de vocês e aproveitar a dica do Pedro. A gente se encontra na semana que vem. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.